O copo de champanhe escapou dos meus dedos. Vi-o cair em câmera lenta, os cristais a estilhaçarem-se contra o chão de mármore da galeria, espalhando gotas de líquido dourado pelo meu vestido preto. Mas não foi isso que fez o meu coração parar. Foi o som da voz dele. A voz dele a dizer aquelas palavras que repetiriam na minha mente durante meses. Ah, está é a Raquel. Ela é querida, mas não perceberia. Arte como tu, Sofia. Lembras-te de como passávamos horas no Met? Fiquei ali parada, congelada, enquanto meu namorado de 2 anos me apresentava a ex-namorada, como se eu fosse algum tipo de acessório decorativo. Querida, querida. A palavra sabia amargo na minha boca enquanto forçava um sorriso. As minhas bochechas a arder de vergonha. Sofia, alta, elegante, com aquela sofisticação natural que vem de dinheiro antigo e escolas privadas, estendeu a sua mão perfeitamente cuidada. Ah, que prazer conhecer-te. O tom dela era educado, mas os olhos contavam uma história diferente. Percorreram-me com aquele tipo de avaliação que me fez subitamente consciente de todas as imperfeições. O batom ligeiramente demasiado vivo. O vestido da loja de departamento. A maneira como estava de pé, um pouco demasiado perto da pintura abstrata. Atrás de mim. O David sempre teve um tipo. Continuou ela, o sorriso afiado como uma lâmina. Embora veja que os padrões dele evoluíram. Senti algo a estalar dentro do meu peito. Não partir, ainda não, mas estalar. Como gelo sob pressão. O David riu-se. Riu-se mesmo, como se esta mulher não me tivesse acabado de insultar na cara durante a inauguração da galeria do colega dele. Rodeado por todo o seu círculo social. A Sofia é curadora de arte no Whitney agora. Disse ele, com aquele tom de admiração que nunca usava ao falar do meu trabalho como designer gráfica. Ela sempre teve um talento com peças contemporâneas. Queria desaparecer, derreter-me no chão, junto com o champanhe derramado. À nossa volta, as conversas continuavam, mas sentia olhares sobre nós, alguns curiosos, outros com pena. A senhora Harrison do escritório de advocacia do David sussurrou algo ao marido. A jovem estagiária do escritório dele parecia querer resgatar-me, mas não sabia como. Devo limpar isto, murmurei, gesticulando para o vidro partido. Agradecida por uma desculpa para fugir. Deixa isso, disse o David bruscamente. O pessoal trata disso, mas eu já estava a afastar-me, os saltos a ecoarem no mármore com aquilo que esperava. Parecer confiança em vez de fuga. Na casa de banho, tranquei a porta e encarei o meu reflexo no espelho. A minha imagem olhava de volta, corada, humilhada, diminuída. Querida. A palavra ecoava na minha mente. A querida Raquel que não perceberia a arte. A querida Raquel que não era sofisticada o suficiente. A querida Raquel que devia estar agradecida por alguém como o David. A ter sequer notado. Borrifei água fria nos pulsos, tentando acalmar a fúria que crescia no meu peito. Isto não foi a primeira vez que o David me fez sentir pequena, mas foi a primeira vez que o fez de forma tão pública, tão deliberada. A realização atingiu-me como um golpe físico. Ele tinha me trazido aqui para me exibir a Sofia, não como sua namorada, mas como prova de que estava a seguir em frente. Eu era um adereço na sua encenação de recuperação. Quando voltei à galeria, eles ainda estavam a conversar. A mão da Sofia repousava no braço dele, enquanto ela se inclinava para sussurrar algo, que o fez inclinar a cabeça para trás a rir. O som cortou-me como vidro partido. Aí estás tu, disse o David quando me viu aproximar. A Sofia estava a contar-me sobre a exposição que vai curar no próximo mês. Coisas fascinantes sobre identidade pós-moderna. Assenti, sem confiar na minha voz. O sorriso da Sofia era agora vitorioso, como um gato que encurralou um rato.
Bem, disse ela, olhando para o seu relógio de marca. Tenho de ir. Foi educativo conhecer-te. Raquel. Ela beijou a bochecha do David. Os lábios a demorarem-se um instante demasiado longo. Temos de pôr a conversa em dia em breve. Talvez com um café naquele sítio de que gostávamos. Gostava disso, respondeu David. E senti a fissura final no meu peito. Abrir-se por completo. Depois de ela sair, o David virou-se para mim com irritação. A esgueirar-se na voz. Estiveste tão calada. A Sofia provavelmente acha-te aborrecida. Lá estava. O insulto final embrulhado. Em preocupação. Sem um pedido de desculpas pela forma como me tinha apresentado. Sem reconhecimento do desdém evidente da Sofia. Apenas crítica à minha reação por ter sido humilhada. Estou cansada, disse baixinho. Podemos ir para casa? Ele suspirou como se o meu cansaço fosse um incômodo. Está bem, mas vamos passar primeiro pela festa dos Henderson, só por 1 hora. Enquanto caminhávamos para o carro, vi o meu reflexo na janela da galeria. A mulher que me olhava parecia derrotada. Menor, de alguma forma. Mas por trás dos olhos dela, algo começava a mexer-se. Algo que não se contentava com ir para casa e fingir que nada tinha acontecido. Algo que estava farto de ser querida. Na manhã seguinte, o David agiu como se nada tivesse acontecido. Sentou-se à mesa da cozinha, a percorrer o telemóvel enquanto bebia o café que eu lhe tinha feito, a trautear aquela melodia irritante, que sempre cantava quando estava satisfeito consigo próprio. De vez em quando, ria-se de algo no ecrã, e eu perguntava-me se estaria a trocar mensagens com a Sofia. Acho que ontem correu mesmo bem. Disse ele sem levantar os olhos. A Sofia pareceu impressionada com a adesão. Sofia. O nome dela instalou-se no nosso apartamento, como uma visita indesejada. Servi-me de café com mãos mais firmes do que deviam estar. Impressionada com o que exatamente? Perguntei, com a voz cuidadosamente neutra. O networking, as ligações. Sabes como estas coisas funcionam? Ele finalmente olhou para mim. E vi algo nos olhos dele, que tinha sido demasiado ingênua para reconhecer antes. Cálculo. Ela mencionou que pode ter algumas oportunidades de freelance em breve. Pode ser bom para os teus projetinhos de design. Projetinhos de design. Eu tinha o meu próprio negócio de design gráfico, bem-sucedido há 3 anos. Mas de alguma forma tinha sido reduzido a projetinhos no vocabulário dele. Quando é que isso aconteceu? Quando é que comecei a permitir que acontecesse? Que generosa da parte dela, disse eu. E algo no meu tom deve ter sido notado. Porque ele olhou para mim bruscamente. O que é que isso quer dizer? Nada. É só interessante. Como ela está tão preocupada com a minha carreira. O maxilar do David contraiu-se. A Sofia está a tentar ser simpática. Ela não tem de te ajudar. Ajudar-me. Como se eu fosse uma causa de caridade, que ele tinha levado para casa. Sentei-me à frente dele, a estudar-lhe o rosto. Quando é que ele começou a olhar para mim assim? Como se eu fosse um problema a ser gerido, em vez de uma parceira a ser amada? Fala-me da Sofia, disse calmamente. O que é que queres saber? Quanto tempo estiveram juntos? Ele mexeu-se, desconfortável. Sabes isso? 2 anos. Acabamos cerca de 6 meses. Antes de eu te conhecer. Mas agora eu estava a lembrar-me. Pequenas inconsistências. Que antes não tinham importado. Aquela vez em que recebeu uma mensagem durante o nosso 3º encontro e ficou calado durante 1 hora. A vez em que cancelou os nossos planos de fim de semana. Por causa de uma emergência de trabalho. Que depois descobri ter sido a inauguração de uma galeria de arte. As fotos nas redes sociais, que tinham sido discretamente apagadas. Ela é bonita, disse eu, a observar a reação dele. Acho que os olhos dele brilharam por um instante. Sempre foi extraordinária. Intimidante, na verdade. Às vezes acho que ela era demasiado boa para mim.
demasiado boa para ele. Mas, de alguma forma, eu não era. Nos dias seguintes, comecei a prestar atenção. Mesmo atenção à forma como ele falava de mim aos amigos. Sempre com aquele tom ligeiramente condescendente, como se estivesse a descrever um animal de estimação, de que gostava. A forma como me apresentava. Esta é a Raquel, a minha namorada. Nunca. Esta é a Raquel. Ela é uma designer incrível. Ou, esta é a Raquel. Acabou de fechar aquele cliente gigante. Eu era mobília na vida dele. Confortável, familiar, útil. Mas a Sofia era arte. Tudo voltou à memória. As formas subtis como ele se tinha preparado para este momento. A erosão gradual da minha confiança. Através de 1000 pequenos cortes. A forma como ele me treinou para estar grata pela atenção dele. Para me encolher e fazê-lo sentir-se maior. Estás a pensar demasiado outra vez. Disse ele quando me apanhou a olhar para o vazio durante o jantar. Fazes sempre isto. Estás sempre a fazer isto. Outra das frases preferidas dele. Feitas para me fazer duvidar das minhas próprias percepções. Mas eu não estava a pensar demasiado. Estava finalmente a pensar com clareza. Desculpei-me e fui à casa de banho. Abri o meu portátil. Uma pesquisa rápida revelou o Instagram da Sofia. Público, claro, porque pessoas como ela não tinham nada a esconder. As fotos contavam uma história. Restaurantes caros, galerias de arte, casas de férias nos Hamptons. E ali, escondido nos comentários, de há 3 semanas, estava um nome de utilizador familiar. O David andava a gostar das fotos dela. Não só das recentes, mas de há meses. Gostos noturnos. Daqueles que se deixam, quando se percorre todo o histórico de alguém, a sentir saudades. Fui mais atrás, para publicações de há 2 anos. Lá estavam eles juntos. David e Sofia em inaugurações de museus, galas de caridade, fins de semana. Em Martha's Vineyard. Ele parecia diferente nessas fotos. Mais confiante, mais polido, como se pertencesse àquele mundo. ChatGPT Said. E depois encontrei uma publicação de há 8 meses. 2 meses depois de começarmos a namorar. A Sofia numa inauguração de galeria. Radiante num vestido vermelho. O comentário do David. Deslumbrante como sempre. Há coisas que nunca mudam. Há coisas que nunca mudam. Sentei-me no chão da casa de banho, com o portátil equilibrado nos joelhos, e senti os últimos pedaços da minha negação desmoronarem. Eu nunca tinha sido a namorada dele. Tinha sido o prêmio de consolação. O preenchimento temporário. Até ele descobrir como reconquistar a mulher que realmente queria. Quando saí, o David estava a lavar a louça. Ainda a trautear aquela melodia satisfeita. Está tudo bem? Perguntou sem se virar. Perfeito, respondi. E pela primeira vez em dias. Dizia aquilo com sinceridade. Porque estava farta de ser a doce Raquel que não percebia a arte. Estava farta de ser a namorada agradecida, que devia sentir-se grata por qualquer migalha de afeto que ele atirasse na minha direção. Estava farta de ser subestimada. A revelação devia ter me destruído. Em vez disso, aguçou-me. Passei o fim de semana, num estranho estado de clareza, a observar o David com novos olhos. Estava nervoso, percebi. Sempre a olhar para o telemóvel. A enviar mensagens com um sorriso secreto. No domingo à noite, anunciou que ia sair para beber uns copos com colegas. Que colegas? Perguntei, inocentemente. Malta do trabalho. Não os conheces? Mas eu conhecia. Tinha conhecido a maioria dos amigos do trabalho dele, nos últimos 2 anos. E nenhum justificava o perfume caro que estava a usar ou o facto de ter trocado de camisa 3 vezes. Depois de ele sair, fiz algo que nunca tinha feito. Procurei, não no telemóvel dele. Não era esse tipo de pessoa. Mas no apartamento que partilhávamos. Na vida que tínhamos construído juntos. À procura de provas do homem que afinal
Nunca tinha realmente conhecido. No escritório dele, escondida atrás dos livros de direito, encontrei uma caixa de sapatos. Lá dentro estavam recordações do relacionamento com a Sofia, bilhetes de espetáculos na Broadway, fotos das férias na Europa, cartões de chave de hotel de fins de semana românticos. Mas foi a carta que me gelou. Meu querido David, sei que disse que precisava de espaço, mas não consigo parar de pensar em nós. Esta pausa que estamos a fazer parece errada. Vejo casais por todo lado e penso em como éramos bons juntos. Talvez tenha sido precipitada. A carta estava datada de há 3 meses. 3 meses depois de começarmos a namorar. Ela escrevia-lhe a falar, em reatar, e ele guardou-a. Escondeu-a como um tesouro. Sentei-me na cadeira dele, a segurar na carta, e senti algo que não sentia há anos. Raiva, não tristeza, não mágoa. Raiva pura e purificadora. Pela primeira vez desde aquela noite na galeria. Não estava a pensar no que eu tinha feito de errado. Estava a pensar no que ele tinha feito de errado. E depois comecei a pensar no que ia fazer em relação a isso. Na manhã seguinte, liguei à minha melhor amiga, a Maia, e contei-lhe tudo. Ela ficou em silêncio durante um longo momento. Depois de eu terminar, sabes o que tens de fazer, certo? Disse finalmente. Deixá-lo. Bem, sim, mas primeiro. Raquel, lembras-te do que fazes da vida? Pesquei os olhos. Sou designer gráfica. És uma designer gráfica brilhante, especializada em campanhas de redes sociais e marketing digital. Ajudaste dezenas de clientes a criar as suas marcas, lançar produtos, criar conteúdo viral. Sabes exatamente como construir uma mensagem que chegue ao público certo, no momento certo. Ela tinha razão. Estava tão concentrada em ser a namorada perfeita, que me tinha esquecido de quem era profissionalmente. Mas eu conhecia as redes sociais de trás para frente. Sabia como criar conteúdo impossível de ignorar. Como contar uma história que se espalha como fogo. Maia, disse lentamente. Acho que preciso de fazer alguma pesquisa. Que tipo de pesquisa? Daquele tipo que envolve as contas do David nas redes sociais, os amigos dele, os colegas, e aquela galeria onde ele decidiu humilhar-me. Nessa noite, o David voltou a chegar tarde outra vez, a cheirar a perfume caro, que definitivamente não era meu. Estava praticamente a brilhar. Bom dia? Perguntei docemente. Sim, ótimo dia. Muito produtivo. Produtivo. Quase me ri. Que bom, querido. Tens estado tão feliz ultimamente. Ele olhou para mim de repente, mas mantive a expressão inocente. Fico contente que estejas a conseguir o que queres. Nos dias seguintes, tornei-me detetive na minha própria vida. Pesquisei sobre todas as pessoas que estiveram naquela inauguração de galeria, mapeando as suas ligações sociais, as redes profissionais. Descobri que a Galeria da Sofia ia acolher uma grande exposição no próximo mês, daquelas que atraiam centenas de pessoas, do círculo do David. Também descobri algumas coisas muito interessantes sobre o próprio David, como o facto de ter mentido sobre as conquistas acadêmicas. No site da firma de advogados, tinha dito que fez parte da equipa de debates e da Law Review, mas uma rápida verificação nos arquivos da universidade mostrou que não havia registro de nada disso, ou que o trabalho pro bono com crianças carenciadas se resumia, na verdade, a uma tarde de voluntariado, num evento de caridade, fotografado, claro, para as redes sociais. Mas a descoberta mais interessante foi o medo de alturas do David. O David tinha uma fobia severa a elevadores e edifícios altos, algo que tinha conseguido esconder do círculo profissional, através de desculpas bem planeadas. Eu só sabia porque estive lá, durante os ataques de pânico, a segurar-lhe a mão nas escadas, a inventar desculpas para não irmos a restaurantes em terraços. Era uma vulnerabilidade
que ele confiou a mim. E agora eu ia usá-la. Mas não por crueldade. Não queria destruí-lo. Queria mostrá-lo. A ele e a todos os outros. Exatamente quem ele era. Por trás da imagem cuidadosamente construída. O plano foi se formando lentamente. Como uma fotografia a desenvolver-se. Num quarto escuro. Ia exigir tempo certo. Execução impecável. E o tipo de domínio digital. Em que eu tinha construído a minha carreira. Comecei devagar. Dicas anônimas para verificadores de factos. Sobre o currículo embelezado dele. Um e-mail cuidadosamente redigido. Ao departamento de RH da firma. Sobre as alegações do trabalho pro bono. Nada que arruinasse a carreira dele. Mas o suficiente para o fazer suar. E depois comecei a preparar o evento principal. A inauguração da Galeria da Sofia. Era dali a 3 semanas. O David estaria lá, claro. Provavelmente com a Sofia ao lado. Todos os colegas dele. Todo o seu círculo social. Todas as pessoas que tinham testemunhado a minha humilhação. Também estariam lá. Ia ser perfeito. Na noite da inauguração. Eu estava deslumbrante. Passei semanas a preparar-me. Não só o plano, mas a mim mesma. Vestido novo, maquilhagem profissional, cabelo impecavelmente arranjado. Parecia alguém que pertencia àquele mundo. Alguém que percebia de arte, de sofisticação, e de todas as coisas que o David insinuava que me faltavam. Cheguei sozinha, elegantemente atrasada, mesmo quando a galeria estava no seu auge. Através das janelas de vidro, vi o David no centro da galeria. A mão da Sofia possessivamente no braço dele. Ele parecia confiante, descontraído, como se finalmente tivesse encontrado o seu lugar no mundo. Ele não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Passei as últimas 3 semanas a criar o que gosto de chamar os maiores êxitos do David. Uma coleção cuidadosamente curada dos seus momentos mais embaraçosos, todos profissionalmente desenhados, com as minhas competências de design gráfico, capturas de ecrã do perfil dele no LinkedIn, ao lado dos registros da universidade, fotos do trabalho de caridade único, com horários a mostrar que saiu, 30 minutos depois de chegar, mensagens que ele enviou a amigos, a queixar-se de ter de ir a eventos culturais chatos, enquanto publicava publicamente sobre o seu amor pelas artes. Mas a peça central era especial. Uma montagem de vídeo editada profissionalmente sobre a fobia dele a elevadores, com música clássica de fundo. Tinha filmado tudo secretamente, ao longo dos últimos 2 anos, achando ternurento o facto de ele confiar em mim com a sua vulnerabilidade. Agora teria outro propósito. Criei um código QR, que ligava a um site privado que construí. Limpo, profissional. Intitulado O Verdadeiro David Patterson. Um estudo sobre viver com autenticidade. Tudo era factual. Tudo era documentado. E tudo era absolutamente devastador. A beleza estava no método de entrega. ChatGPT Said. Contratei um pequeno grupo de estudantes de arte, primos da Maia, na verdade, para se fazerem passar por assistentes da galeria. Andaram a circular pela multidão a noite inteira, a distribuir cartões elegantes com códigos QR, dizendo às pessoas que era uma peça de arte digital interativa, que complementava a exposição. Quando entrei pelas portas, metade da galeria já tinha digitalizado o código. Percebi imediatamente que algo estava errado. Grupos de pessoas olhavam para os seus telemóveis, depois para o David, e depois cochichavam entre si. A energia na sala tinha mudado, de um convívio sofisticado para algo mais elétrico, mais perigoso. O David viu-me do outro lado da sala e congelou. Por um momento, pensei que fosse mesmo fugir, mas a Sofia estava ao lado dele, e os colegas dele estavam a observar. Por isso recompôs-se e aproximou-se. Raquel, disse ele, com a voz tensa. Não esperava ver-te aqui. Ah, eu não perderia isto por nada. Respondi docemente. Estive semanas ansiosa por esta noite.
A Sofia apareceu ao lado dele, com um sorriso afiado. Que surpresa! O David disse-me que não estavas interessada em arte. Estou a aprender a apreciá-la mais, disse eu, olhando à volta da sala. Há algo de belo na verdade na arte, não acha? A forma como revela o que sempre esteve lá, mas escondido. O rosto do David empalideceu. Raquel, o que é que estás? Oh, David! Interrompeu uma voz atrás de nós. Era a senhora Harrison, da firma de advogados dele, com o telemóvel na mão e uma expressão de alegria mal contida. Não fazia ideia de que eras tão criativo com teu currículo. A cor desapareceu por completo do rosto dele. Não sei do que estás a falar. O código QR, querido. A peça de arte digital. Trabalho fascinante. Realmente muito revelador. À nossa volta, mais pessoas sacavam dos telemóveis. Digitalizavam os códigos. Viam vídeos. Conseguia ver o momento exato em que cada pessoa chegava. As imagens do elevador. As expressões a mudarem. De curiosidade para espanto divertido. Isto é uma espécie de piada? Perguntou a Sofia, mas a voz dela já não tinha tanta certeza. Na verdade, disse eu, tirando meu próprio telemóvel. É uma experiência social. Estou a documentar como as pessoas reagem quando descobrem a diferença entre a persona pública de alguém e a sua realidade privada. Mostrei-lhes as análises em tempo real do meu site. Tínhamos cerca de 250 visualizações, com uma taxa de partilha de 73%. Bastante impressionante para uma peça de arte de nicho. O David agarrou-me pelo braço. Precisas de tirar isto já. Por quê? Perguntei, inocente. É tudo verdade. Disseste-me tu próprio que a verdade é a base de qualquer relação sólida. A multidão começava a reparar na confusão. Os telemóveis não estavam apenas a ser usados para ver o conteúdo, mas também para filmar o que se estava a passar. A humilhação do David tornará-se uma performance ao vivo. Isto é insano, sussurrou a Sofia. Estás a envergonhar-te. Estou. Olhei em volta da sala, para os rostos que nos observavam. Porque, do lugar onde estou, parece que estou finalmente a ser vista. Vista de verdade, pela primeira vez em meses. Raquel, por favor, sussurrou ele. Podemos falar disto em casa. Casa? Ri-me. E foi um som que nunca tinha ouvido de mim própria antes. Confiante, poderoso, livre. David, nós não temos uma casa. Tínhamos uma mentira cuidadosamente construída, que eu era doce demais para ver através. Olhei para Sofia, que agora olhava para o David, com um horror crescente. A propósito, Sofia, deve saber que aquelas mensagens que tens enviado tarde da noite, ele tem mostrado todas a mim. Dizia que eram prova do quão desesperada estavas para o ter de volta. O estalo foi tão rápido que mal o vi. A mão da Sofia encontrou a cara do David, com um som que cortou o murmúrio da galeria. Como um tiro. És um homenzinho patético, rosnou ela. Não voltes a contactar-me. Enquanto ela se afastava furiosa, o David virou-se para mim com algo parecido com desespero nos olhos. Arruinaste tudo. Não, disse eu calmamente. Apenas deixei de fingir ser alguém que não sou. Devias tentar isso algum dia. 3 meses depois, estava sentada no meu novo apartamento, a rever o contrato com o maior cliente até a data. O incidente na galeria tornou-se viral, claro, não da forma que eu esperava, mas de uma forma que correu perfeitamente. O vídeo do colapso do David foi partilhado milhares de vezes, mas a verdadeira história que pegou fogo foi a da mulher que usou as suas competências profissionais para expor um parceiro manipulador. Recebi pedidos de entrevista de podcasts, propostas de trabalho de agências de marketing e mensagens de centenas de mulheres que reconheceram as suas próprias histórias na minha. O meu negócio de design gráfico triplicou de tamanho e fui abordada para escrever um livro
sobre empoderamento digital. O David, entretanto, foi discretamente convidado a deixar a firma de advogados. Não pelas mentiras no currículo. Essas eram infrações menores. Mas porque o comportamento dele se tornou um risco. Os clientes já não queriam trabalhar com alguém que nem com a honestidade básica se podia contar. Soube pela Maia que ele tinha voltado a viver com os pais e estava a ver um terapeuta. Espero que seja verdade. Apesar de tudo, não queria que ele ficasse destruído. Queria que ele compreendesse o que era ser descartado, subestimado, visto como inferior. A Sofia mandou-me uma mensagem, umas semanas depois do incidente. Um simples texto. Obrigada por me salvares de cometer um erro terrível. E o design do site estava brilhante. Encontramo-nos para tomar café na semana seguinte. E descobri que ela não era a mulher fria e calculista que eu imaginava. Era inteligente, divertida e tão manipulada pelo David como eu tinha sido. Não íamos ser melhores amigas, mas encontramos um respeito mútuo. Ele disse-me que era ciumenta e possessiva, disse ela sobre o latte. Disse que estavas a tentar controlá-lo, ao forçá-lo a escolher entre o passado e o futuro. E disse-me que tu é que estavas desesperada para o ter de volta. Respondi-lhe que ele tinha dito que eras tu quem lhe mandava mensagens constantemente, a implorar por mais uma oportunidade. Olhamo-nos através da mesa do café e começamos a rir, não porque fosse engraçado, mas porque era tão perfeitamente, pateticamente típico. Agora, sozinha no meu apartamento, pensei na mulher que eu era antes daquela noite na galeria. A doce Raquel que não percebia a arte. A doce Raquel que devia estar grata por qualquer afeto que recebesse. A doce Raquel que se tornava mais pequena para que os outros se sentissem confortáveis. Essa mulher agora parecia-me uma estranha. O meu telemóvel vibrou com uma mensagem da Maia. Vi o artigo na Forbes sobre a tua empresa de marketing. Tão orgulhosa de ti. Sorri e pousei o telefone. O artigo falava sobre abordagens inovadoras ao marketing nas redes sociais, destacando várias campanhas de sucesso que eu tinha desenvolvido para clientes. A jornalista perguntou-me qual tinha sido a inspiração, e eu disse-lhe a verdade. Às vezes temos de estar dispostos a mostrar às pessoas quem realmente somos, mesmo que isso as deixe desconfortáveis, especialmente se isso as deixar desconfortáveis. O pôr do sol pintava as paredes do meu apartamento de Dourado, e servi-me de um copo de vinho para celebrar o novo contrato. Era com uma organização sem fins lucrativos, que ajudava mulheres a sair de relações abusivas. Trabalho que me fazia sentir realizada, de uma forma que nunca senti, ao desenhar logótipos corporativos. Pensava no David de vez em quando. Perguntava-me se ele teria percebido o que realmente aconteceu naquela noite. Não se tratava de vingança. Apesar de ter sido satisfatório, tratava-se de recuperar a minha narrativa, de recusar ser definida pelas limitações de outra pessoa. Ele tentou fazer-me acreditar que eu era pequena demais para o mundo dele, quando na verdade, era o mundo dele que era pequeno demais para quem eu estava a tornar-me. O meu portátil fez um som, um e-mail de uma mulher em Chicago, que tinha visto a minha história online. Estava a planear sair da sua própria relação manipuladora, e queria conselhos sobre como documentar o abuso emocional que andava a sofrer. Abri um novo documento e comecei a escrever, a partilhar as lições que aprendi sobre provas, tempo e, mais importante ainda, confiar em si própria, quando todos à volta tentam convencê-la de que está errada. Do lado de fora da minha janela, a cidade vibrava com vida e possibilidade, e eu fazia parte disso agora, de uma forma que nunca tinha feito antes. Não como namorada de alguém, não como a desilusão de alguém, mas como eu própria, complicada, inteligente, ocasionalmente vingativa, e absolutamente farta
De pedir desculpa por ocupar espaço. A última linha do meu e-mail. Para a mulher de Chicago. Foi algo que aprendi a dizer a mim própria. Tu não és demais. Tu não és de menos. Tu és exatamente o suficiente. E quem tentar convencer-te do contrário, está a dizer-te mais sobre si do que sobre ti. Cliquei em enviar. E fechei o portátil. Erguendo o copo de vinho. Num brinde à mulher que me tornei. A doce Raquel desapareceu para sempre. E eu nunca tinha estado tão feliz. A mensagem de texto chegou às 15h47 numa terça-feira. Lembro-me porque estava a mexer o meu café, a ver o vapor subir da minha caneca favorita, aquela com a pequena racha na asa que andava meses a pensar em substituir, mas por alguma razão nunca o fiz. Espero que estejas bem. Adorava pôr a conversa em dia em breve. Raquel. Raquel, a nova namorada do meu ex-namorado Marcos. A mulher que foi apenas uma amiga durante todo o último ano da nossa relação. A mesma Raquel que gostava de todas as minhas publicações no Instagram enquanto, em segredo, almoçava com meu namorado em almoços de trabalho que duravam 3 horas. Fiquei a olhar para aquela mensagem durante um minuto inteiro, com café a arrefecer na minha mão. A maioria das pessoas teria apagado imediatamente. A maioria das pessoas teria bloqueado o número. Mas a maioria das pessoas não tem a combinação peculiar de hospitalidade sulista e paciência calculada que corre na minha família. Sabes, fui criada por uma mulher que conseguia sorrir docemente enquanto servia a sua pior inimiga a fatia perfeita de tarte de noz pecan. A minha avó costumava dizer, querida, a melhor vingança service quente, de preferência com acompanhamento de broa de milho. Escrevi de volta. Raquel, que surpresa tão agradável. Estou maravilhosa. Obrigada por perguntares. A resposta chegou em segundos. Estava a pensar, talvez pudéssemos tomar um café. Sei que pode parecer estranho, mas gostava mesmo de esclarecer as coisas entre nós. Esclarecer as coisas? Que piada! As coisas estavam cristalinas há já 6 meses. Claras o suficiente para ver a mão do Marcos nas costas dela no supermercado. Claras o suficiente para os ver à procura de casa no bairro que eu tinha escolhido para nós. Claras o suficiente para ouvir através das paredes do apartamento quando ela se mudou para o lugar que supostamente seria nosso. Café parece perfeito. Na verdade, tenho uma ideia ainda melhor. Por que não vens tu e o Marcos cá a casa para o jantar de ação de graças? Este ano sou eu que organizo. Conseguia praticamente sentir a confusão dela através do ecrã. 3 pontos apareceram, desapareceram, apareceram de novo. Isso é mesmo generoso da tua parte. Tens a certeza? Absoluta. Aliás, por que não convidas também os teus pais? Gostava imenso de os conhecer. Quanto mais, melhor. Desta vez, a pausa durou uns bons 5 minutos. Usei esse tempo para começar a planear mentalmente uma lista de convidados que tornaria este dia de ação de graças digno dos livros de história. Uau! Sim, isso seria mesmo muito agradável. Os meus pais também iam adorar conhecer-te. Perfeito! Primeira fase concluída. Deixa-me recuar e explicar por que é que este convite não foi o ato de uma mulher que seguiu em frente com graça. Foi o lance de abertura num jogo de xadrez que eu andava a planear desde o dia em que vi o telemóvel do Marcos a vibrar com mensagens de bom dia da R enquanto ele ainda estava na minha cama. O Marcos e eu estivemos juntos durante 3 anos. 3 anos de contas de supermercado divididas, palavras passe da Netflix partilhadas e agendas de férias cuidadosamente coordenadas. 3 anos em que eu acreditei que estávamos a construir algo real, enquanto ele aparentemente estava a fazer audições para minha substituta nas minhas costas. O próprio fim da relação foi uma obra-prima de manipulação. Afastamo-nos, disse ele. Acho que agora queremos coisas diferentes. Frases clássicas, ditas com a dose certa de sinceridade para me fazer duvidar se não teria imaginado toda a relação. Mas há uma coisa que se aprende quando se namora alguém durante 3 anos. Aprende-se. Aprende-se que a mãe do Marcos, a Patrícia, tem opiniões muito específicas sobre mulheres adequadas para o seu filho. Aprende-se que o pai dele, o Robert, valoriza acima de tudo as estruturas familiares tradicionais. Aprende-se que os pais da Raquel, que pesquisei a fundo nas redes sociais, são católicos devotos que acreditam no namoro formal,
não em viver juntos antes do casamento. E aprende-se, definitivamente, que o Marcos já vive com a Raquel há 4 meses enquanto diz a ambos os pais que estão a levar as coisas com calma. Passei as 2 horas seguintes a compor a mensagem perfeita para o grupo da minha família. Reunião familiar de emergência. O dia de ação de graças vai ser muito interessante. A minha irmã Lucy ligou em poucos minutos. Por favor, diz-me que não estás a planear envenenar ninguém. Claro que não, Rime. Estou a planear algo muito mais sofisticado do que isso. Devo estar preocupada? Só se tiveres medo de um bocadinho de teatro. A verdade é que tinha todos os motivos para estar magoada. O Marcos não só terminou comigo. Ele desmontou sistematicamente todo o meu plano de vida. Estávamos a ver anéis de noivado. Falamos de ter filhos. Recusei uma oferta de trabalho em Seattle porque ele disse que não conseguia imaginar-se a viver noutro lugar que não fosse aqui. Mas a traição é uma coisa curiosa. Ou destrói-te, ou clarifica tudo. ChatGPT cede. E sentada ali na minha cozinha, a olhar para as mensagens de texto desesperadas da Raquel, cheias de vontade de agradar, senti mais clareza do que tinha sentido em meses. Isto não era sobre reconquistar o Marcos. Era sobre justiça. Era sobre garantir que todos os envolvidos compreendiam exatamente com que tipo de homem estavam a lidar. Era sobre servir a verdade numa bandeja de prata, decorada com todo o drama familiar que o Marcos tinha tão cuidadosamente escondido. Abri o portátil e comecei a escrever os convites. Primeiro, os meus pais. Tinham se mudado para o Arizona no ano passado, mas voltariam de avião sem pensar 2 vezes. Depois, a minha irmã e o marido, a minha prima Diana, que sempre suspeitou que o Marcos era bom demais para ser verdade. A minha tia Helena, que tinha um 6º sentido para segredos de família e a subtileza de uma marreta quando se tratava de os expor. Quando terminei, já tinha 12 confirmações para o que prometia ser o jantar de ação de graças mais memorável da história da família. O meu telemóvel vibrou outra vez. Mais uma mensagem da Raquel. O Marcos está tão entusiasmado. Estava preocupado com o quão estranho poderia ser entre todos nós. Isto é mesmo maduro da tua parte. Maduro é uma forma de dizer. Escrevi de volta. Estou apenas grata pela oportunidade de juntar toda a gente. A família é tudo, não achas? Se ela soubesse o quanto eu queria dizer com isso. Na manhã seguinte, acordei com aquela energia que só se tem quando se tem um propósito. Pela primeira vez em meses, tinha algo por que ansiar, algo para planear. Algo que não fosse apenas sobreviver a mais um dia sem a vida que achava estar a construir. Fiz o pequeno almoço para mim, pequeno almoço a sério, não a torrada triste em que tinha sobrevivido, e comecei a fazer listas, planear o menu, organizar os lugares à mesa, pensar em tópicos de conversa, todos os pequenos detalhes que fariam deste encontro algo absolutamente perfeito. O telemóvel tocou enquanto eu calculava o tamanho do peru. O identificador da mãe fez-me sorrir. Querida, estive a pensar no teu convite a noite toda, disse ela sem rodeios. Tens a certeza de que estás pronta para isto? Mais pronta do que nunca. Sabes que o teu pai e eu apoiamos tudo o que precises de fazer para te curares. Mas também conheço esse tom na tua voz. É o mesmo que usaste quando decidiste candidatar-te à presidência da Associação de Estudantes no 8º ano. Rime, apesar de mim mesma. Ganhei essa eleição. Ganhaste. E também fizeste com que o Tommy Richardson fosse suspenso por manipulação de votos. Ele estava a aldrabar. Estava. E provaste-o lindamente. Só estou a dizer, tem cuidado, querida. Não deixes que isto te consuma. Mas essa era a questão. Eu não me sentia consumida. Sentia-me libertada. Durante meses, carreguei este peso de confusão e dúvida. Fui uma má namorada? Ignorei os sinais? Não fui suficiente para o Marcos? Agora sabia a verdade. Eu não tinha sido o problema. O Marcos era apenas um cobarde que preferia andar às escondidas do que ter uma conversa honesta. E a Raquel? Ou era cúmplice ou cegamente ingênua. De qualquer forma, os dois estavam prestes a levar um choque de realidade. Passei a tarde a comprar ingredientes, e foi aí que encontrei a mãe do Marcos, a Patrícia, no supermercado. Estava a examinar abacates com a intensidade de uma gemóloga, e eu quase passei por ela sem parar. Mas depois lembrei-me dos meus modos. Patrícia,
Que agradável surpresa ver-te. Ela levantou os olhos, surpreendida. Oh, olá querida. Como estás a aguentar? A aguentar como se tivesse passado por uma catástrofe natural em vez de ter acabado com o filho mentiroso dela. Estou maravilhosa. Obrigada. Na verdade, ainda bem que te encontrei. Queria ter a certeza de que sabias do jantar de ação de graças. A testa dela franzida. Jantar de ação de graças. Sim. Convidei o Marcos e a Raquel, juntamente com os pais dela. Achei que seria bom todos nos conhecermos. O sangue desapareceu do rosto da Patrícia. Os pais dela, os Kelly, pessoas adoráveis pelo que ouvi dizer. Valores familiares muito tradicionais. A Patrícia apertou o carrinho de compras com mais força. Nós não estávamos. O Marcos não mencionou. Oh, de certeza que queria fazer-te uma surpresa. Sabes como ele é com planeamento. Na verdade, eu sabia exatamente como Marcos era com planeamento. Péssimo. Era o tipo de pessoa que comprava os presentes de Natal no dia 23 de dezembro e se esquecia do Dia dos Namorados até ver as decorações nas montras. Bem, disse a Patrícia cuidadosamente, suponho que devíamos coordenar. Não é preciso. Tenho tudo tratado. Basta trazerem vocês mesmos e apetite. Ah, e talvez possas trazer alguns daqueles pãezinhos maravilhosos que fizeste na Páscoa. A Raquel comentou que estava ansiosa por provar a tua comida. Isto era uma completa mentira. A Raquel nunca mencionou a comida da Patrícia, mas já tinha ouvido Marcos queixar-se da veia competitiva da mãe na cozinha vezes suficientes para saber que isto ia acertar exatamente onde eu queria. O sorriso da Patrícia tornou-se visivelmente forçado. Claro, eu levo vários tipos. Perfeito. Vejo-te quinta-feira às 16 horas. Afastei-me com a sensação de que acabava de marcar o primeiro ensaio num jogo que o Marcos nem sabia que estava a jogar. O resto da semana passou num turbilhão de preparativos. Não apenas preparativos culinários, preparativos estratégicos. Liguei à minha prima Diana, que trabalha em marketing de redes sociais, e pedi-lhe que fizesse alguma pesquisa. Descobre tudo o que puderes sobre a família Kelly. Disse-lhe. Atividades na igreja, publicações nas redes sociais, valores familiares. Preciso de perceber com o que estamos a lidar. A Diana ligou de volta em poucas horas. Miúda, estás a brincar com o fogo. Estas pessoas não são apenas católicas. Estão envolvidas no ministério do casamento da igreja. Dão aconselhamento a casais noivos. E ouve esta. O pai da Raquel é diácono. Perfeito. Absolutamente perfeito. E as redes sociais deles? Muito focadas na família. Muitas publicações sobre a santidade do casamento, a importância do namoro tradicional, papéis de gênero clássicos. Ah, e partilham muitos artigos sobre o declínio moral da cultura de namoro moderna. Conseguia praticamente ouvir as peças a encaixarem-se. Diana, és um gênio. Também estou preocupada. O que estás exatamente a planear? Estou a planear servir o jantar aos meus convidados. O que eles servirem uns aos outros já é com eles. Nessa noite, recebi uma mensagem do Marcos. Olá, obrigado por nos convidares. Os pais da Raquel estão mesmo entusiasmados por conhecer toda a gente. O pai dela não para de falar sobre como é raro encontrar jovens com tanta maturidade e graça. Maturidade e graça. Se ele soubesse. Respondi. Também estou ansiosa por conhecê-los. Vai ser bom finalmente termos todos juntos como uma grande família. A palavra família foi cuidadosamente escolhida. O Marcos passou 3 anos a falar sobre o quanto valorizava a família, como era importante para ele que a futura mulher se desse bem com os pais dele, como queria encontrar alguém que partilhasse os seus valores tradicionais. Bem, quinta-feira ia ser uma verdadeira aula sobre valores tradicionais. A minha irmã Lucy veio cá na noite de quarta-feira para ajudar com os preparativos. Encontrou-me na cozinha, rodeada de cartões de receitas e esquemas de lugares. Sabes, disse ela, a descascar batatas com precisão cirúrgica. Tenho pensado nisto tudo. E acho que o Marcos pode mesmo merecer o que aí vem. Olhei para cima do meu peru em salmoura. O que aí vem? A verdade. À frente de todas as pessoas que lhe são importantes. À frente dos pais dele, dos pais dela, de todos nós. Vai ter de se explicar.
Eu não o vou obrigar a explicar nada. Só estou a proporcionar a oportunidade. A Lucy sorriu. Como eu disse, ele merece. Quinta-feira de manhã chegou com aquele ar fresco de novembro que faz tudo parecer possível. Acordei às 6 horas, não porque tivesse de ser, mas porque estava genuinamente entusiasmada. O tipo de entusiasmo que se sente na manhã de Natal quando tem 7 anos e sabes que algo incrível te espera debaixo da árvore. Fiz café e revi o meu cronograma mais uma vez. Tudo tinha de estar perfeito. Não apenas a comida, embora essa fosse impecável, mas o tempo, os lugares, o fluxo da conversa. Já tinha organizado jantares antes, mas nunca um com tanto em jogo. O meu telemóvel vibrou com uma mensagem da Raquel. Queres que leve alguma coisa? A minha mãe fez a famosa caçarola de feijão verde e o meu pai vai levar vinho. Isso soa perfeito. Tenho tudo o resto tratado. Apenas tragam vocês mesmos e preparem-se para um verdadeiro banquete. O que não mencionei foi que passei os últimos 3 dias a ter conversas muito específicas com pessoas muito específicas. Começando pela minha tia Helena, que tinha o dom de fazer exatamente as perguntas certas no momento exato. Helena, disse eu durante a nossa chamada, quero que saibas que o Marcos está a ver-se com alguém novo. Chama-se Raquel, e é adorável. Estão juntos há cerca de 6 meses. 6 meses. A voz da Helena tinha aquela nitidez particular que significava que estava a arquivar a informação para uso futuro. Isso é bastante cedo depois de vocês os dois terminarem. Bem, sabes como são estas coisas. Às vezes, quando se sabe, sabe-se. MHM. E estão a viver juntos. Oh, não tenho a certeza sobre os arranjos de habitação deles. Terias de lhes perguntar diretamente. Tive conversas semelhantes com os meus pais, a minha irmã e a minha prima Diana. Nada acusatório, nada de coscovilhice. Apenas declarações simples e factuais que naturalmente levavam a perguntas. Ao meio-dia, tinha uma casa que cheirava ao céu e uma sala de jantar que parecia saída de uma revista. 12 lugares perfeitamente organizados. Velas que lançavam exatamente a quantidade certa de luz quente. Um centro de mesa que incentivava a conversa sem bloquear a linha de visão. E o plano de lugares. Oh, o plano de lugares era minha obra-prima. Coloquei o Marcos e a Raquel em extremos opostos da mesa, com os respectivos pais ao lado. Isto não foi acidental. Queria que todos tivessem uma visão clara de ambos os lados desta conversa em particular. Os meus pais chegariam primeiro às 15h30, depois a minha irmã e o marido, a minha prima Diana às 15h45, a tia Helena às 15h50. Quando os convidados de honra chegassem às 16 horas, a casa estaria cheia de pessoas que me amavam e que tinham perguntas muito específicas sobre a linha temporal dos acontecimentos recentes. Às 15h28, a campainha tocou. A mãe e o pai, pontuais como sempre, traziam flores e usavam aquele tipo de sorrisos determinados que significavam que estavam prontos para a batalha. Como te sentes, querida? Perguntou a mãe, puxando-me para um abraço que durou um segundo a mais do que o necessário. Sinceramente, sinto-me ótima. Melhor do que me senti em meses. O pai já estava a inspecionar a disposição da sala de jantar com o olhar de um homem que passou 40 anos em negociações corporativas. Isto é uma produção e tanto. Quero que todos se sintam bem-vindos. Oh, vão sentir-se, disse ele, e algo no seu tom fez-me pensar que entendia exatamente o tipo de recepção que eu tinha em mente. A Lucy chegou com o marido, Tom. Ambos traziam travessas cobertas e uma curiosidade mal contida. A Diana apareceu com uma garrafa de vinho e um olhar que sugeria que tinha feito mais investigação desde a nossa última conversa. Tenho novidades, sussurrou, encostando-se a mim na cozinha. Diz-me. Os stories do Instagram da Raquel do fim de semana passado. Ela publicou uma foto dela com o Marcos no mercado biológico e a localização mostra que estavam lá às 9 horas da manhã de domingo. Levantei uma sobrancelha. E os pais dela pensam que ela vai à missa das 8 horas todos os domingos. Ela tem publicado fotos de café e doces depois da igreja há meses. A trama adensava-se lindamente. A tia Helena chegou com a sua habitual pontualidade fashionable latte, trazendo uma travessa coberta e aquele tipo de sorriso que espalhava o pânico pelos encontros de família há décadas. Onde coloco o recheio? Perguntou, mas os olhos já estavam a vasculhar a sala, a catalogar detalhes, a preparar-se para o grande momento.
Exatamente às 16 horas, a campainha tocou novamente. Alisei o meu vestido, um tom cuidadosamente escolhido de Borgonha profundo que me fazia parecer simultaneamente elegante e ligeiramente misteriosa, e fui atender. O Marcos estava na minha porta, desconfortável, numa camisa de botões que nunca tinha visto antes. A Raquel estava ao lado dele, a agarrar uma travessa e com um sorriso nervoso. Atrás deles, um casal mais velho que só podia ser os pais dela segurava vinho e tinha expressões de curiosidade educada. Bem-vindos, disse eu, abrindo os braços. Estou tão contente por terem vindo. As apresentações foram uma obra-prima de constrangimento. O Marcos olhava constantemente à volta da sala como se esperasse câmaras escondidas. Os pais da Raquel, Robert e Catherine Kelly, eram exatamente como anunciado. Educados, tradicionais e claramente entusiasmados por conhecerem a família do namorado da filha. Muito obrigada por nos receberes, disse Catherine Kelly, colocando o vinho nas minhas mãos. A Raquel falou-nos tanto de ti. Só coisas boas, espero, respondi, conduzindo-os para a sala de estar onde a minha família os aguardava. Os 30 minutos seguintes foram uma sinfonia de... Continuava a lançar olhares a Raquel, que começava a perceber claramente que este jantar talvez não fosse o simples vamos todos ser amigos que esperava. Vamos para a sala de jantar? Anunciei, quando a tensão atingiu exatamente o tom certo. Acho que está tudo pronto. Ao entrarmos na sala de jantar, apanhei o olhar do Marcos. Por um breve momento, vi um vislumbre de algo que podia ser reconhecimento, ou talvez medo. Ótimo! Ele começava finalmente a perceber que isto não era apenas um jantar. Era um acerto de contas. No momento em que todos se sentaram, soube que os tinha exatamente onde queria. A iluminação estava perfeita, quente o suficiente para parecer íntima, brilhante o suficiente para captar todas as expressões. O vinho fluía apenas o suficiente para soltar línguas, mas não ao ponto de obscurecer o julgamento. E o plano de lugares funcionava como um encanto. Antes de começarmos, disse, erguendo meu copo, gostaria de fazer um brinde. Aos novos começos, conversas honestas e à importância da família. Todos ergueram os copos, embora a mão do Marcos tremesse visivelmente. A família, ecoou meu pai. E da forma como disse, ficou claro que entendia exatamente que tipo de reunião de família estava prestes a ser. Começamos com entradas e conversa ligeira, mas senti a tensão a crescer por baixo de tudo. O pai da Raquel, Robert, fazia perguntas ao Marcos sobre o trabalho, a família, as intenções. Perguntas normais de pai da namorada, mas o Marcos respondia como se estivesse sob interrogatório. Então, trabalhas em marketing? Dizia Robert Kelly. Deve ser entusiasmante. A Raquel mencionou que se conheceram através do trabalho. A Raquel interrompeu rapidamente. Na verdade, conhecemo-nos através de amigos em comum. Observei atentamente o rosto do Marcos. Primeiro erro. Oh, que bonito, disse a minha mãe com perfeita inocência. Há quanto tempo foi isso? Há cerca de 1 ano e meio, disse a Raquel. O Marcos quase se engasgou com o vinho. Segundo erro. 1 ano e meio. A voz da tia Helena cortou a conversa como uma faca. Que interessante. Marcos, não foi há cerca de 6 meses que tu e a minha sobrinha terminaram? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Conseguia praticamente ouvir todos a fazer as contas. Bem, disse o Marcos cuidadosamente, fomos apenas amigos durante muito tempo. Apenas amigos, repetiu meu pai. E de alguma forma fez essas 2 palavras soar como uma acusação. Os pais da Raquel trocaram um olhar que podia congelar fogo. O sorriso de Catherine Kelly tornou-se visivelmente forçado. Marcos, disse ela com aquela educação forçada que significa sarilhos. A Raquel contou-nos tanto sobre a vossa relação. Ela mencionou que tens a tua própria casa. Sim tenho. E onde é? O Marcos olhou para Raquel, que encarava o prato como se este pudesse oferecer-lhe uma rota de fuga. É na Maple Street, os apartamentos perto da universidade. Oh, que conveniente, disse Robert Kelly. A Raquel também vive na Maple Street. Que coincidência. Na verdade, disse a Raquel, em voz baixa. Vivemos juntos. A temperatura na sala desceu uns 20 graus. O garfo de Catherine Kelly caiu contra o prato.
Vivem juntos, repetiu ela, a voz mal acima de um sussurro. Mãe, eu posso explicar. Disseste-nos que estavam a levar as coisas com calma. Robert Kelly interrompeu, a voz a subir. Disseste que estavam a seguir os princípios de namoro que discutimos. Estamos, pai. Nós só. Viver em pecado não é levar as coisas com calma, Raquel. A explosão tinha começado, e eu ainda nem tinha servido o prato principal. O Marcos tentou intervir. Senhor Kelly, compreendo as suas preocupações, mas... Compreendes mesmo? O rosto de Robert Kelly estava a ficar vermelho. Compreendes que a minha filha nos anda a mentir há meses? Ela não estava a mentir. Exatamente. Como lhe chamarias então? A minha tia Helena, Deus a abençoe, escolheu esse momento para torcer a faca. Marcos, estou confusa. Quando disseste que tu e a Raquel começaram a namorar? É complicado. Complicado como? Fomos amigos primeiro e depois. Depois começaram a namorar enquanto ainda estavas com a minha sobrinha? A acusação ficou suspensa no ar como fumo. O rosto do Marcos ficou pálido. Não foi assim, disse ele, mas a voz carecia de convicção. Então como foi? Perguntou a minha irmã Lucy, com uma voz calma e letal. Recostei-me e observei os dominós a cair. Isto era melhor do que eu tinha imaginado. Não precisei de dizer uma única palavra acusatória. Apenas convidei todos para jantar e deixei a verdade falar por si. A Raquel chorava agora, lágrimas silenciosas que tentava esconder atrás do guardanapo. Os pais dela discutiam em sussurros do outro lado da mesa, sussurros que todos ouviam. Educaste-a melhor do que isto, sibilava Caterine ao marido. Pensei que sim, respondeu ele. O Marcos olhava à volta da mesa como um animal encurralado. Olhem, eu sei que isto parece mal, mas... Mas o quê? Perguntou meu pai. Mas achaste que podias mentir a duas famílias e ninguém descobriria? Nunca quis que fosse assim. E como é que querias que fosse? Perguntou a minha mãe. Querias ter um caso? Não foi um caso. Como lhe chamarias? Perguntou a tia Helena. O silêncio prolongou-se. O Marcos abriu a boca, fechou-a, voltou a abri-la. Finalmente, disse, cometi erros. Erros? Falei pela primeira vez desde o brinde, e todos se viraram para mim. É isso que chamas mentir-me durante meses? Dizeres-me que querias levar as coisas com calma enquanto já planeavas um futuro com outra pessoa? Nunca quis magoar-te. Mas magoaste-me. Magoaste-me. Mentiste aos teus pais. Ajudaste a Raquel a mentir aos pais dela. E agora estás sentado à minha mesa a agir como se fosses a vítima. A Raquel finalmente levantou os olhos do prato. Desculpa, sussurrou. Desculpa mesmo. Estás arrependida por o teres feito ou por teres sido apanhada? Ela não respondeu. Robert Kelly levantou-se abruptamente. Caterine, vamos embora. Pai, por favor. Queres viver como adulta? Então podes enfrentar as consequências como adulta. Não nos voltes a ligar até estares pronta para nos dizeres a verdade sobre tudo. Saíram sem dizer mais nada, levando a caçarola de feijão verde da Raquel com eles. O Marcos ficou sentado em silêncio, atordoado, por um momento. Depois virou-se para mim. Estás feliz agora? Na verdade, disse eu, cortando meu peru perfeitamente preparado, estou. Estou feliz por finalmente toda a gente saber a verdade. Estou feliz por os pais da Raquel perceberem que tipo de homem a filha deles anda a namorar. E estou feliz por os teus pais agora saberem por que é que realmente terminamos. O Marcos olhou para os pais, que o encaravam com expressões de profunda desilusão. Filho, disse a Patrícia em voz baixa, acho que devias ir embora. E, assim de repente, estava terminado. Depois de o Marcos e a Raquel saírem, separadamente, reparei que a sala de jantar parecia mais leve de alguma forma. Não só porque havia menos gente, mas porque o peso opressivo das mentiras e da aparência tinha desaparecido. A minha família ficou para ajudar a arrumar e, pela primeira vez em meses, tivemos uma conversa verdadeira. Tenho de admitir, disse o meu pai, a secar pratos com precisão metódica.
Tenho orgulho em ti. Por quê? Por arruinar o jantar de ação de graças. Por te defenderes, por recusares deixar que eles reescrevessem a história. A mãe acenou com a cabeça do lugar dela junto ao lava-loiça. Tu não os atacaste, querida. Apenas lhes deste corda suficiente para se enforcarem sozinhos. A Lúcia arrumava os restos com a eficiência de alguém que claramente tinha pensado nisto tudo. E agora, o que acontece? Agora. Sorri, genuinamente relaxada pela primeira vez em horas. Agora sigo em frente. Sigo mesmo em frente. A verdade é que já me sentia diferente. A raiva que me corroía há meses tinha desaparecido. Não porque tivesse vingado, embora, admito, soubesse bem, mas porque finalmente tinha encerrado o capítulo. Um encerramento verdadeiro. O Marcos mandou-me uma mensagem na manhã seguinte. Isso foi cruel, e tu sabes. Fiquei a olhar para a mensagem durante muito tempo antes de responder. Não, Marcos. Cruel foi mentires-me durante meses. Cruel foi fazeres-me duvidar da minha própria realidade. Cruel foi deixares-me planear um futuro contigo enquanto já estavas a construir um com outra pessoa. A noite passada foi apenas a verdade. Ele não respondeu. A Raquel mandou-me mensagem nessa tarde. Sei que provavelmente me odeias, mas queria que soubesses que eu e o Marcos acabamos. Os meus pais não me falam e estou a voltar para casa. Acho que mereci isto. Senti uma pontada de algo. Não exatamente simpatia, mas também não satisfação. Não te odeio, Raquel. Só gostava que tivesse sido honesta desde o início. Comigo, com os teus pais, contigo mesma. Eu sei. Desculpa. Espero que consigas resolver tudo. E, surpreendentemente, era verdade. As semanas seguintes foram notavelmente pacíficas. Mergulhei no trabalho, retomei passatempos que tinha abandonado, voltei a sair com pessoas. Nada sério, apenas casualmente. A redescobrir o que era conversar com pessoas sem segundas intenções. 3 meses depois, encontrei o Marcos numa cafetaria no centro da cidade. Parecia cansado, mais velho de alguma forma. Acenamos educadamente, como se faz com alguém que em tempos conhecemos. Como estás? Perguntou ele, e parecia uma pergunta genuína. ChatGPT Said. Estou bem. Mesmo bem. E tu? Estou a tentar encontrar o meu caminho. Acenei com a cabeça. Isso é importante. Olha, disse ele, olhando nervosamente em volta da cafetaria. Devo-te um pedido de desculpas. Um verdadeiro. Não me deves nada, Marcos. Devo. Sim. Tratei tudo da pior forma. Devia ter sido honesto contigo desde o início. Devia ter terminado as coisas como deve ser antes de começar algo com a Raquel. Devia ter. Marcos, interrompi gentilmente. Eu perdoo-te. Ele pareceu surpreendido. Perdoas? Perdoo. Não porque o que fizeste foi aceitável, mas porque agarrar-me à raiva estava a magoar-me mais a mim do que a ti. Conversamos mais uns minutos, evitando cuidadosamente os assuntos mais profundos da nossa história partilhada. Foi civilizado, até agradável. Quando ele saiu, percebi que não sentia nada. Nem raiva, nem tristeza, nem sequer nostalgia. Apenas nada. E isso soube a liberdade. 6 meses depois do jantar de ação de graças que mudou tudo, estava sentada no meu quintal a ler um livro e a aproveitar o sol da primavera quando o telemóvel tocou. Era Patrícia, a mãe do Marcos. Espero que não te importes que esteja a ligar, disse ela. Queria agradecer-te. Agradecer-me por quê? Por aquele jantar. Por nos mostrares quem o Marcos realmente era. Sei que não deve ter sido fácil para ti. Não foi fácil, admiti. Mas foi necessário. Ele está em terapia agora. Terapia individual. E está a trabalhar. Bem, a trabalhar em ser honesto consigo próprio, conosco, com toda a gente. Isso é bom. Fico contente. Também queria que soubesses que a tua mãe e eu temos tomado café de vez em quando. Ela é uma mulher maravilhosa. Sorri. É mesmo. Cuida de ti, querida. Mereces alguém que veja o teu valor. Depois de ela desligar, fiquei sentada no meu jardim durante muito tempo, a pensar em jantares de família, em segundas oportunidades e nas formas estranhas como as pessoas entram e saem das nossas vidas.
A verdade libertou-nos a todos, mesmo que tenha sido preciso um jantar de ação de graças perfeitamente planeado para trazer à tona. E, sinceramente, não mudaria nada.